Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Estou aqui para fazer esse primeiro vídeo aqui sobre falando alguns versículos da Palavra de Deus, atendendo um desafio do nosso irmão Adalberto, que tem publicado no Facebook vídeo falando sobre a Palavra de Deus, e assim querendo, de uma forma de desafio, tornar dessa maneira uma forma de evangelização. Achei muito interessante isso. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 8. E aconteceu, Evangelho de Lucas capítulo 8, diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Bem, irmãos, e aconteceu depois disso o quê? Então o capítulo 8 ele é uma continuação do capítulo 7. E lendo os versículos que antecedem o capítulo 8, eu quero voltar para o capítulo 7 primeiramente e ler aqui os versículos 36, para que possamos ter uma melhor compreensão. E depois disso, por que depois disso? Depois disso o quê? Jesus havia operado mais outros milagres, né? E nós iremos ler esses versículos que antecedem para ter uma melhor compreensão. Porque que depois disso, ele saiu e andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo aquilo que eu e você devemos fazer, que é o ide, e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, Lucas capítulo 7, versículo 36, diz assim, é sobre aquela pecadora que ungiu os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E rogou-lhe, Lucas capítulo 7, versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando Jesus na sua casa, na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés do nosso Senhor, e ungia os pés do nosso Senhor com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este Jesus fosse profeta ou um homem de Deus, bem saberia quem e qual é esta mulher que lhe tocou, pois é uma mulher pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E dize a mestre, certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 50 dinheiros e outro devia-lhe 500. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, agora, qual deles o amara mais? E Simão, o fariseu, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, ou seja, aquele que tinha a maior dívida. E Jesus lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, o fariseu, vê tu essa mulher, essa que você diz ser pecadora? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta mulher me regou com os pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo santo, um beijo no rosto, que era um costume daquela época, mas esta não tem cessado de beijar os meus pés. E ainda disse mais ao fariseu Simão, não me ungiste com óleo, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher pecadora ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo,
e os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, Jesus, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Bem, irmãos, Jesus foi convidado pelo fariseu para ir à sua casa jantar. E nós lemos logo no versículo 36 que Jesus, chegando à casa do fariseu, ele logo assentou-se à mesa. Ou seja, o fariseu, ele convidou a Jesus somente para provar a Jesus. Não houve hospitalidade, não houve a hospitalidade daquela época, que seria, as pessoas quando chegavam à casa, era oferecida água e a toalha para lavar os pés. Era-lhe dado um ósculo santo, um beijo na face, de cordialidade, de hospitalidade e recebimento da visita, daquela visita em sua casa. Outro, ungir o óleo com óleo, também era um símbolo de hospitalidade. Mas aquela mulher pecadora, ela ouviu falar que Jesus ia estar lá. E o que falta para as pessoas hoje aí fora é justamente isso, ouvir sobre Jesus, ouvir que Jesus está na igreja, ouvir que Jesus está em nossas vidas, ouvir que Jesus é o Senhor. Ela sabia que aquele homem, Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo, ele poderia ajudá-la, porque ela era uma mulher pecadora. Ela ouviu falar sobre os milagres, sinais, prodígios que Jesus havia feito. Então ela queria ter um encontro com Jesus. Ela queria conhecer a Jesus. Ela era uma mulher pecadora, uma mulher da cidade, uma mulher pecadora. Todos sabiam que ela era uma mulher pecadora, porque aquela mulher apresentava, talvez em suas vestimentas, talvez pelo brinco que simbolizava mulher escrava do pecado ou da prostituição. Se você ler no campo da teologia, a origem dos brincos, ou nas suas vestimentas, ou seja, aquela mulher, ela reconheceu que precisava conhecer a Jesus. E ela foi ali atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela quis ter um encontro com o Senhor. E para isso ela levou o melhor. Ela levou um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro simboliza um ano de trabalho. Um ano de trabalho árduo. Então ela foi oferecer o seu melhor para o Senhor. Desculpa, irmãos. É que eu gosto de tomar uma limonada aqui em casa. Refresca a garganta. E refresca também o calor que nós estamos passando com falta de chuvas. Hoje, graças a Deus, veio uma chuva abençoada aí fora. Agora há pouco cheguei da reunião de obreiros. Estou fazendo esse primeiro vídeo aqui para que possamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus aos demais irmãos. Continuando, então aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e levou um vaso de alabastro. Ela não foi convidada para estar naquela casa. Como que uma mulher poderia entrar numa reunião, num jantar, na casa de um fariseu, onde estavam vários homens ali, sem ser convidada? Meu irmão, quando você quer buscar a Jesus, você vai vencer todas as barreiras. Seja ela cultural, seja ela do sistema, você vai derrubar todas as barreiras. Essa mulher, ela pegou e entrou naquela casa. Foi na casa do fariseu para ter um encontro com o Senhor Jesus. E ali ela chorou aos pés do Senhor. E quando chorou aos pés do Senhor, derramou suas lágrimas, reconheceu o seu estado pecador, que eu e você também somos pecadores, e devemos sempre reconhecer o nosso estado de pecador, e pedir perdão e misericórdia de Deus. Ali ela soltou seus cabelos para enxugar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, as lágrimas. A mulher, naquela época, para ela soltar o cabelo em público, somente no seu leito de casamento, dentro do quarto com o seu marido. A mulher, ela não tinha esse costume de soltar o cabelo em público. Mas ali ela se esvaziou dela mesma. Ela não ficou com vergonha de ninguém ali. Ela estava abrindo o seu coração para o Mestre, para o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela não se importou com aqueles homens que estavam ali para criticá-la.
ela se importou sim em realmente mostrar para o Senhor Jesus Cristo que estava arrependida e necessitava do perdão dele. E ali Jesus, vendo o coração daquele fariseu, crítico, embora ele tivesse convidado Jesus, ele disse, se esse fosse profeta, ele saberia, Jesus saberia que aquela mulher é pecadora. Lógico, Jesus sabia que aquela mulher é pecadora. Mas Jesus recebeu ela como ele tem recebido eu, a você e muitos outros, da forma que estão, sabendo que aqueles querem mudar de vida. E ele perguntou para Simão, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E Simão o fariseu disse, mestre, como é que o fariseu pode dizer mestre para Jesus, se agora há pouco, anteriormente, ele estava pensando que Jesus não era profeta, não era um homem de Deus, por ter deixado aquela mulher pecadora tocar aos seus pés. Agora ele responde para Jesus, mestre, e muitas pessoas hoje dizem mestre, dizem a paz do Senhor, dizem pastor, e se dizem até irmão, mas só da boca para fora. Mas Jesus sabia o coração daquele homem. Jesus estava mostrando para ele, olha, havia numa certa cidade, uma certa situação, duas pessoas que deviam, né? Haviam dois credores ali, que ele teria para receber, no versículo 41 de Lucas 7. Certo credor tinha dois devedores, ou seja, um devia 50 e outro devia 500. E ele perdoa ambos, porque sabiam que eles não tinham como pagar. E assim foi Jesus para conosco. Nós não poderíamos pagar a dívida dos nossos pecados. Mas Jesus pagou o alto preço com a sua própria vida lá na cruz do Calvário para nos redimir, para nos justificar, para nos perdoar e nos dar uma oportunidade de ter uma nova vida com Cristo Jesus. Então, ele perguntou para o fariseu, Simão, fariseu, você não me deste ósculo santo, você não me deste água para lavar os pés, não me ungiste com óleo, mas essa mulher pecadora, ela já veio aqui, nessa casa, com um propósito. Ela veio com o propósito de chorar os meus pés, de reconhecer que era pecadora, lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou os seus cabelos, beijou os meus pés e ungiu com óleo. Então os muitos pecados dessa mulher estão perdoados. E depois disso Jesus andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e os 12 iam com ele, os discípulos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, não sabemos quais, né? Quais delas, e de enfermidades. Aí vem a Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Jesus tem poder para isso, para libertar uma mulher da qual estava possuída de 7 demônios. Jesus tem o poder de curar enfermidades. E Joana, mulher de Cusa. Cusa, ele era procurador de Herodes. Seria hoje a mulher do primeiro-ministro do Brasil, um exemplo. A mulher de um chanceler dos Estados Unidos. A mulher de alguém, de um político Herodes, que governava a cidade ali de Jerusalém. E Joana, mulher de Cusa, mulher do procurador Herodes, ela servia ao nosso Senhor Jesus Cristo, com sua vida e com suas posses. Ainda que ela estivesse morando numa mansão, ela preferiu a mansão celestial. Ainda que ela tinha todo o conforto dentro do palácio, por ser mulher do procurador, ela preferiu andar comendo poeira. Porque Jesus não tinha carro com ar-condicionado, não tinha jatinho, não tinha ar-condicionado. Ele caminhava léguas e léguas. E aqui diz, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, meu irmão, minha irmã. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode curar, ele pode expulsar demônios. Através do nome do nosso Jesus Cristo, você tem essa autoridade, você tem esse poder. Deixe Deus te usar. E faça sempre a vontade de Deus. Servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor com amor. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que possamos ser como um exemplo dessas mulheres. E que aquele homem, assim como Simão Pedro, teve a oportunidade, eu e você tivemos a oportunidade de um dia. Não podemos esquecer
que Jesus tem nos visitado, Ele tem atendido os pedidos, tanto é que atendeu o pedido desse fariseu de jantar na casa dele, e Ele pode atender todo e qualquer pedido ao qual você crê e entregar os seus cuidados. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.